Felicidade. Interrogante. Que é felicidade? Sempre andei a buscá-la, mas, por alguma razão, jamais a encontrei. Vejo outras pessoas divertirem-se de muitas maneiras diferentes, e muitas das coisas que elas fazem me parecem por demais imaturas e pueris. Creio que essas pessoas são felizes, a seu modo, mas eu desejo outra espécie de felicidade. Em raros momentos têm-me vindo sugestões de que é possível alcançá-la, mas, por alguma razão, ela sempre me fugiu. Eu gostaria de saber o que posso fazer para me sentir real e completamente feliz. Krishnamurti. Credes que a felicidade seja um fim em si? Ou vem ela como uma coisa secundária quando estamos vivendo inteligentemente? Interrogante. Eu creio que ela é um fim em si, porque, havendo felicidade, tudo fazemos harmonicamente, sem esforço, facilmente, sem atrito. Tenho certeza de que, com essa felicidade, tudo o que se faz é correto. Krishnamurti. É exato isso? A felicidade, um fim em si? A virtude não é um fim em si. Se fosse, se tornaria uma coisa muito insignificante. Pode-se buscar a felicidade? Se o fizerdes, encontrareis, provavelmente, um simulacro dela, em distrações e abusos de toda a espécie. Isso é prazer. Que relação há entre prazer e felicidade? Interrogante. Nunca fiz a mim mesmo essa pergunta. Krishnamurti. O prazer que todos nós buscamos é erroneamente chamado felicidade, mas pode-se buscar a felicidade assim como se busca o prazer? Cumpre-nos, de certo, ver bem claramente se prazer é felicidade. Prazer é satisfação, desregramento, entretenimento, estímulo. Em geral, pensamos que prazer é felicidade e consideramos o máximo de prazer como sendo o máximo de felicidade. E também, é a felicidade o oposto da infelicidade? Desejais ser feliz porque sois infeliz? Porque estáis insatisfeito? Tem a felicidade alguma espécie de oposto? Tem o amor algum oposto? A vossa pergunta acerca da felicidade provém de seres infeliz? Interrogante. Como todos os demais, sou infeliz e naturalmente não desejo sê-lo, e é isso que me impele a buscar a felicidade. Krishnamurti. Logo, por vós, felicidade é o oposto de infelicidade. Se fosseis feliz, não estaríeis buscando a felicidade. O importante, pois, não é a felicidade, mas sim saber se a infelicidade pode terminar. Não é este o verdadeiro problema? Perguntais o que é felicidade porque sois infeliz e o perguntais sem terdes averiguado se felicidade é o contrário de infelicidade. Interrogante. Se assim o expressais, aceito-o. O que me interessa, portanto, é como livrar-me da aflição em que me vejo. Krishnamurti. Que é mais importante? Compreender a infelicidade ou buscar a felicidade? Se buscais a felicidade, essa busca é uma fuga da infelicidade e, por conseguinte, esta existirá sempre talvez encoberta, oculta, mas sempre presente, a supurar dentro em vós. Assim, qual é agora a vossa questão? Interrogante. O que agora pergunto é, por que sou infeliz? Vós me apontastes muito claramente o meu estado real, mas não me destes a resposta que desejo e, por isso, me vejo agora frente a frente com esta questão. Como posso libertar-me de minha aflição? Krishnamurti. Pode algum agente exterior, Deus, um mestre, uma droga, um salvador, ajudar-vos a libertar-vos de vossa aflição? Ou pode-se adquirir a inteligência necessária para compreender a natureza da infelicidade e imediatamente resolver este problema? Interrogante. Vim procurar-vos porque pensava que podíeis ajudar-me, de modo que poderíeis ser chamado um agente exterior. Eu desejo ajuda e não importa quem me dá. Krishnamurti. Esta questão de receber ajuda ou dar ajuda envolve muitas coisas. Se cegamente aceitais essa ajuda, vos vereis aprisionado na armadilha desta ou daquela autoridade que acarreta vários outros problemas, tais como a obediência e o medo.
Assim, se logo de início estáis desejando ajuda, não só não a obtereis, porque afinal de contas ninguém pode ajudar-vos, mas, além disso, ficareis com toda uma série de novos problemas. Estareis mais atolado ainda do que nunca. Interrogante. Penso que compreendo o que acabeis de dizer e aceito. Nunca refleti sobre isso a fundo e com clareza. De que maneira poderei desenvolver a inteligência necessária para resolver imediatamente e por meus próprios meios o problema da infelicidade? Se eu possuísse essa inteligência, então de certo não vos estaria pedindo ajuda. O que agora pergunto, portanto, é se tenho possibilidade de adquirir essa inteligência a fim de resolver o problema da infelicidade e, por conseguinte, alcançar a felicidade. Krishnamurti. Com isso estáis dizendo que essa inteligência é separada de sua própria ação. A ação dessa inteligência é o ver e o compreender o próprio problema. Essas duas coisas, ver e compreender, não são separadas e sucessivas. Não se trata de primeiramente adquirir a inteligência para depois usá-la como um utensílio na solução do problema. É uma das doenças do pensar o dizer-se que primeiro se precisa adquirir a capacidade para depois usá-la. Primeiro a ideia, o princípio, depois a aplicação dele. Isso, justamente, é a ausência de inteligência e a origem de todos os problemas. É fragmentação. É dessa maneira que vivemos e por isso falamos em felicidade ou infelicidade, ódio e amor, etc, etc. Interrogante. Isso talvez seja inerente à estrutura da linguagem. Krishnamurti. Talvez seja, mas será melhor não fazermos tanto caso disso aqui, afastando-nos do ponto mais importante. Estamos dizendo que a inteligência e a ação dessa inteligência, que é ver o problema da infelicidade, são uma unidade indivisível. Também que ela não está separada da ação de pôr fim à infelicidade ou de adquirir a felicidade. Interrogante. Como poderei adquirir essa inteligência? Krishnamurti. Compreendestes o que estivemos dizendo? Interrogante. Sim, compreendi. Krishnamurti. Ora, se compreendestes, deveis estar vendo que esse ver é inteligência. A única coisa que se pode fazer é ver. Não se pode desenvolver a inteligência para ver. O ver não é cultivo da inteligência. Ver é mais importante que inteligência ou felicidade ou infelicidade. Só há ver ou não ver. O resto, felicidade, infelicidade e inteligência são meras palavras. Interrogante. Que é então esse ver? Krishnamurti. Ver significa compreender que o pensamento cria os opostos. O que o pensamento cria não é real. Ver significa compreender a natureza do pensamento, da memória, do conflito das ideias. Ver tudo isso como um processo total é compreender. Isso é inteligência. Ver totalmente é inteligência. Ver fragmentariamente é falta de inteligência. Interrogante. Estou um pouco confuso. Parece-me que compreendo, porém um tanto vagamente. Tenho de ir devagar. O que estás dizendo é isto. Vede e escutai totalmente. Dizeis que essa atenção é inteligência e que deve ser imediata. Só se pode ver agora. Não sei se estou vendo agora ou se tenho de ir para casa refletir sobre o que disseste, esperando que depois possa ver. Krishnamurti. Nesse caso, nunca vereis, pelo refletirdes sobre o que se disse. Jamais o vereis, porque o pensamento impede o ver. Nós dois já compreendemos o que significa ver. E esse ver não é uma essência, uma abstração ou ideia. Não se pode ver se não há nada para ver. Tendes agora o problema da infelicidade. Vede-o completamente, inclusive o vosso desejo de ser feliz, e vede como o pensamento cria o oposto. Vede a busca de felicidade e a busca de ajuda para a obtenção da felicidade. Vede o desengano, a esperança, o temor. Tudo isso deve ser visto completamente como um todo e não separadamente. Vede tudo agora, prestai-lhe toda a atenção. Interrogante. Continuo confuso. Não sei se aprendi a essência do que dissestes. Desejo fechar os olhos e penetrar em mim mesmo para ver se compreendi realmente esta questão. Se a compreendi, nesse caso, resolvi o meu problema.
Aprender. Interrogante. Tendes falado repetidamente sobre o aprender. Não percebo bem o que entendeis por isso. Somos ensinados na escola e na universidade. E a vida também nos ensina muitas coisas. Ajustar-nos ao ambiente e aos nossos vizinhos, a nossa esposa ou marido, a nossos filhos. Parece que aprendemos de quase tudo o que nos cerca, mas com certeza não é bem isso que entendeis quando faleis a respeito do aprender, porque, aparentemente, negais a experiência como mestra. Mas negando a experiência, não estáis negando a possibilidade de aprender? Afinal de contas, graças à experiência, tanto em matéria técnica como no viver humano de cada dia, aprendemos tudo o que sabemos. Podemos examinar esta questão? Krishnamurti. Aprender por meio da experiência é uma coisa. É a acumulação de condicionamento. E aprender constantemente, não só a respeito de coisas objetivas, mas também a respeito de nós mesmos, é coisa inteiramente diferente. Há a acumulação que traz condicionamento, como bem sabemos, e há o aprender a que nos referimos em nossas palestras. Esse aprender é a observação. Observar sem acumulação, observar em liberdade. Essa observação não é dirigida pelo passado. Tenhamos bem claras essas duas coisas. Que é que aprendemos por meio da experiência? Aprendemos coisas tais como línguas, agricultura, boas maneiras, voar para a lua, medicina, matemática. Mas aprendemos alguma coisa a respeito da guerra, fazendo guerra? Aprendemos a tornar a guerra mais mortífera, mais eficiente, mas não aprendemos a não a fazer a guerra. Nossa experiência em matéria de guerra está pondo em perigo a sobrevivência da humanidade. Isso é aprender? Podeis construir uma casa melhor, mas a experiência vos ensinou a viver nobremente em seu interior? Pela experiência, aprendemos que o fogo queima e isso tornou um condicionamento, mas também, por meio do condicionamento, aprendemos a considerar o nacionalismo uma coisa boa. Entretanto, a experiência deveria ensinar-nos também que o nacionalismo é uma coisa mortífera, como tudo o prova. A experiência religiosa baseada em nosso condicionamento separou o homem do homem. A experiência ensinou-nos a tomar alimentos mais saudáveis, a termos roupas melhores e casas melhores. Mas não nos ensinou que a injustiça social impede o relacionamento entre o homem e o homem. A experiência, pois, condiciona e torna mais fortes os nossos preconceitos, nossas peculiares tendências e nossos dogmas e crenças pessoais. Não aprendemos a ver a estupidez de tudo isso. Não aprendemos a viver numa relação correta com os outros homens. Essa relação correta é o amor. A experiência me ensina a fortalecer a família como unidade oposta à sociedade e às outras famílias. Isso traz luta e divisão que tornam cada vez mais importante o fortalecimento da família como medida de proteção e, desse modo, vai continuando indefinidamente o círculo vicioso. Acumulamos e a isso chamamos aprender pela experiência, mas esse aprender acarreta cada vez mais fragmentação, cada vez mais limitação e especialização. Interrogante. Estás criando um caso contra o aprender e a experiência no domínio tecnológico, contra a ciência e todo o saber científico acumulado? Se dermos as costas a essas coisas, volveremos ao estado selvagem. Krishnamurti. Não estou de modo nenhum criando um caso desses. Parece que não nos estamos entendendo bem. Dissemos que há duas espécies de aprender: acumular, por meio da experiência, e agir na base dessa acumulação, que é o passado. Essa acumulação é absolutamente necessária toda a vez que se requer a ação do saber. Não somos contra ela. Isso seria absurdo. Interrogante. Gandhi tentou excluir a máquina da vida, iniciando na Índia um movimento a que se deu o nome de Homo Industries, ou Cottage Industries. Entretanto, ele próprio se servia dos modernos meios de transporte. Isso denota a inconsistência e a hipocrisia da sua posição. Krishnamurti. Deixemos de fora outras pessoas. Como íamos dizendo, há duas espécies de aprender. Uma, o agir, na base da acumulação de conhecimentos e de experiência, e a outra, aprender sem acumulação, porém constantemente no próprio ato de viver.
A primeira espécie é absolutamente necessária em nossas técnicas, mas as relações e o comportamento não são coisas técnicas, porém coisas vivas, e sobre elas é necessário aprender a todas as horas. Se uma pessoa atua segundo o que aprendeu sobre comportamento, esse comportamento se tornará mecânico e as relações, por conseguinte, se tornarão rotina. E há ainda outro ponto muito importante no aprender, que é a acumulação de experiência. O lucro é o critério que determina a sua eficiência. E quando, nas relações humanas, opera esse motivo de lucro, são destruídas essas relações, já que ele provoca o isolamento e a divisão. Quando o aprender baseado na experiência e na acumulação invade o domínio do comportamento humano, o domínio psicológico torna-se inevitavelmente destrutivo. O egoísmo esclarecido, se por um lado é lucrativo, por outro lado é a própria fonte de muitos males, aflição e confusão. As relações não podem florescer onde há qualquer espécie de interesse egoísta, e essa é a razão porque as relações não podem florescer quando guiadas pela experiência ou pela memória. Interrogante: percebo, mas a experiência religiosa não é diferente? Refiro-me à experiência acumulada e transmitida de geração a geração em coisas de religião. As experiências dos santos e dos gurus, a experiência dos filósofos. Essa espécie de experiência não nos é benéfica em nossa ignorância? Krishnamurti: de modo nenhum. O santo precisa ser reconhecido como tal pela sociedade e é obrigado a ajustar-se às noções sociais de santidade. Do contrário, não o chamariam santo. O guru, igualmente, precisa ser reconhecido como tal por seus seguidores, condicionados pela tradição. Assim, tanto o guru como o discípulo fazem parte do condicionamento cultural e religioso da sociedade em que vivem. Quando eles afirmam ter tido contacto com a realidade e que a conhecem, podeis estar certo de que o que dizem não é a realidade, é a sua própria projeção baseada no passado. Assim, o homem que diz que sabe, não sabe. Inerente a todas essas chamadas experiências religiosas, há um processo cognitivo de reconhecimento. Só podeis reconhecer uma coisa que conheceste antes. Essa coisa, por conseguinte, vem do passado, é, por conseguinte, temporal, não é atemporal. A chamada experiência religiosa não pode trazer benefícios, porém apenas condicionar-vos conforme vossa própria tradição, inclinação, tendência e desejo, facilitando, assim, toda a espécie de ilusão e de isolamento. Interrogante: quereis dizer que não se pode experimentar a realidade? Krishnamurti: o experimentar implica a existência de um experimentador, e o experimentador é a essência de todo o condicionamento. O que ele experimenta é o já conhecido. Interrogante: que entendeis quando falais de experimentador? Se não há experimentador, quereis dizer que desaparecemos? Krishnamurti: naturalmente, o vós é o passado, e enquanto permanecer o vós ou o eu, não pode existir o imensurável, o eu com a sua mente limitada e superficial, seus limitados e superficiais conhecimentos e experiência. Com o coração repleto de ciúme e ansiedade, como pode uma tal entidade compreender aquilo que não tem começo nem fim, que é êxtase? Assim, o começo da sabedoria é a compreensão de vós mesmos. Começai a compreender-vos. Interrogante: o experimentador difere daquilo que ele experimenta? O desafio é diferente da reação ao desafio? Krishnamurti: o experimentador é a experiência. Do contrário, não poderia reconhecer a experiência e chamá-la uma experiência. A experiência já existe nele, antes de ele a reconhecer. Assim, o passado está sempre a operar e a reconhecer a si próprio. O novo é absorvido pelo velho. Analogamente, é a reação que determina o desafio. O desafio é a reação, não são duas coisas separadas. Sem reação, não haveria desafio. Por conseguinte, a experiência de um experimentador ou a reação a um desafio por parte do experimentador são velhos, já que determinados pelo experimentador. A palavra experimentar, se nela refletimos, significa passar por uma certa coisa e acabar com ela, não guardá-la, mas quando falamos em experiência, entendemos exatamente o contrário. Toda vez que se fala em experiência, fala-se em alguma coisa que foi armazenada e da qual procede a ação de alguma coisa deleitável que se deseja repetir ou de alguma coisa desagradável
cuja repetição é temida. Por consequência, viver é, com efeito, aprender sem o processo de acumulação. Expressão. Interrogante. A expressão me parece da maior importância. Como artista tenho necessidade de expressar-me, senão me sentiria sufocado e profundamente frustrado. A expressão faz parte da existência do indivíduo. É tão natural eu me expressar como artista como um homem expressar o seu amor a uma mulher mediante palavras e gestos. Mas há na expressão uma espécie de dor que não compreendo bem. Creio que a maioria dos artistas concordarão comigo em que há um profundo conflito quando estamos expressando nossos mais íntimos sentimentos pela pintura ou outro meio. Pergunto-me a mim mesmo se terei alguma vez a possibilidade de libertar-me desta dor, ou a expressão é sempre dolorosa. Krishnamurti. Que necessidade há de expressão? E que tem o sofrimento a ver com ela? Não estamos sempre tentando expressar-nos, cada vez mais profundamente, com mais profusão, com mais plenitude, e ficamos alguma vez satisfeitos com o que expressamos? O sentimento profundo e a expressão dele não são a mesma coisa. Há enorme diferença entre ambos. E há sempre frustração quando a expressão não corresponde ao sentimento profundo. É esta provavelmente uma das causas do sofrimento do artista, o inadequado da expressão que ele dá ao seu sentimento. Nisso há conflito, e esse conflito é um desperdício de energia. Um dado artista tem um sentimento forte e até certo ponto genuíno, e o expressa na tela. Essa expressão agrada a certas pessoas que adquirem os seus trabalhos. O artista ganha dinheiro e fama. Sua expressão chama a atenção do público, torna-se moda, e ele se põe a aperfeiçoá-la, a cultivá-la, a desenvolvê-la e passa o resto da vida a imitar a si próprio. Essa expressão se torna habitual e estilizada. Torna-se mais e mais importante e, por fim, mais relevante ainda do que o sentimento. Este acaba evaporando-se. O artista não sofre apenas as consequências sociais de ser um artista consagrado. O mercado, isto é, o salão, a galeria, os apreciadores, os críticos, tornam-o um escravo da sociedade para a qual pinta. O sentimento há muito que morreu e a expressão é uma concha vazia que lhe ficou nas mãos. Consequentemente, essa própria expressão acaba perdendo o seu atrativo por já não haver nada para exprimir. Então, já não passa de um gesto, uma palavra sem significação. Esta é uma parte do processo destrutivo da sociedade, a destruição do bom. Interrogante. O sentimento não pode permanecer em vez de se perder na expressão? Krishnamurti. Quando a expressão se torna da máxima importância por ser agradável, satisfatória e lucrativa, abre-se uma brecha entre a expressão e o sentimento. Se o sentimento é a expressão, não há então conflito, porquanto não há contradição. Mas, quando o conflito e o pensamento intervêm, o sentimento se perde por efeito da avidez. A paixão do sentimento é completamente diferente da paixão da expressão, e a maioria das pessoas estão enrodadas na paixão da expressão. Há, pois, sempre essa separação entre o bom e o agradável. Interrogante. Posso viver sem estar preso a essa corrente da avidez? Krishnamurti. Quando o importante é o sentimento, nunca se fazem perguntas a respeito da expressão. Ou a pessoa tem o sentimento, ou não o tem. Se faz perguntas sobre a expressão, não as faz por interesse na arte, porém com interesse no lucro. A arte é esta coisa que nunca se leva em conta. O viver. Interrogante. Que é então o viver? Que é existir e ter aquele sentimento que em si mesmo é completo? Já compreendi que a expressão está fora de questão. Krishnamurti. É viver sem conflito. Paixão. Interrogante. Que é paixão? Sobre ela tendes falado e de certo que lhe dais um significado especial. Desconheço esse significado. Como todo homem,
Tem a paixão do sexo e a paixão por coisas superficiais, como guiar um carro a toda a velocidade ou cultivar um belo jardim. A maioria de nós gosta de entregar-se com paixão a alguma espécie de atividade. Falai a um homem sobre sua paixão especial e vereis os seus olhos cintilarem. Paixão vem de uma palavra grega que significa sofrimento. Porém, o sofrimento que experimento quando empregais essa palavra não é de sofrimento, mas o de uma força irresistível, qual a do vento que sopra com violência do oeste, impelindo à sua frente as nuvens e a poeira. Como podemos alcançá-la? Paixão por quê? Que é essa paixão de que falais? Krishnamurti. Cumpre ver claramente que desejo e paixão são duas coisas diferentes. O desejo é sustentado pelo pensamento, impelido pelo pensamento. Desenvolve-se e ganha substância do pensamento até explodir sexualmente ou, se trata do desejo de poder, em suas formas próprias e violentas de preenchimento. Paixão é coisa inteiramente diversa, não é produto do pensamento nem a lembrança de um fato exato. Não é impelida por nenhum motivo de preenchimento. Não é tampouco sofrimento. Interrogante. A paixão sexual é sempre desejo? A reação sexual nem sempre é resultado do pensamento. Pode resultar do contacto, como por exemplo quando subitamente nos encontramos com alguém cuja beleza nos fascina. Krishnamurti. Sempre que o pensamento forma a imagem do prazer, há inevitavelmente o desejo, e não a liberdade própria da paixão. Se o principal motivo é o prazer, trata-se então do desejo. Se a paixão sexual nasce do prazer, é desejo. Se nasce do amor, não é desejo, ainda que acompanhada de extraordinário deleite. Aqui temos de ver claramente e de descobrir por nós mesmos se o amor exclui o prazer e o deleite. Quando, ao verdes uma nuvem, apreciais sua vastidão e luminosidade, há naturalmente prazer, mas há mais ainda, muito mais do que prazer. Não estamos de modo nenhum condenando o prazer. Se voltardes constantemente àquela nuvem, em pensamento ou na realidade, para terdes estímulo, estareis então sendo impelido pela imaginação e a fantasia. E aqui, obviamente, o prazer e o pensamento são os incentivos que estão atuando. Ao olhardes pela primeira vez aquela nuvem e verdes sua beleza, não estava em ação nenhum incentivo de prazer. A beleza do sexo é a ausência do eu, do ego, mas o pensamento no sexo é a afirmação do ego e, portanto, prazer. E a ego está constantemente a buscar o prazer e a evitar a dor, a desejar preenchimento e, por consequentemente, a atrair a frustração. Aí, o sentimento da paixão está sendo cultivado pelo pensamento e, por conseguinte, já não é paixão, mas prazer. A esperança, o cultivo da paixão lembrada, é prazer. Interrogante. Que é então a paixão? Krishnamurti. Ela está relacionada com a alegria e o êxtase, que não é prazer. No prazer há sempre uma forma sutil de esforço. Um buscar, um esforçar-se, exigir, lutar por conservá-lo ou por obtê-lo. Na paixão não há exigência e, por conseguinte, não há luta. Na paixão não se encontra a mais leve sombra de preenchimento, por conseguinte, não pode haver frustração nem dor. Paixão é o estado livre do ego, que é o centro de todo preenchimento e dor. A paixão não exige nada, porque ela não estou falando sobre uma coisa estática. Paixão é a austeridade da negação de si mesmo, na qual não existe vós nem eu. A paixão, por conseguinte, é a essência da vida. Ela é movimento e vida. Mas quando o pensamento introduz os problemas de ter e do conservar, a paixão deixa de existir. Sem paixão não é possível criação. Interrogante.
Que entendeis por criação? Krishnamurti. Liberdade. Interrogante. Que liberdade? Krishnamurti. Estar livre do eu, que depende do ambiente, é produto do ambiente, que é formado pela sociedade e pelo pensamento. Essa liberdade é clareza, a luz que não se acende com a chama do passado. Paixão é só o presente. Interrogante. Isso acendeu em mim um novo e extraordinário sentimento. Krishnamurti. Esse sentimento é a paixão de aprender? Interrogante. Que ação especial no meu viver garantirá que essa paixão se manterá acesa e em função? Krishnamurti. Nada poderá garanti-lo, senão a atenção do aprender, a qual é a ação e existe no agora. Nela se encontra a beleza da paixão, que é o total abandono do eu e do tempo. Ordem. Interrogante. Em vosso ensino há inúmeros detalhes. No meu viver, preciso ser capaz de reduzi-los todos a uma só ação. Agora, uma ação que influa em tudo o que eu faça, já que, no meu viver, só tenho diretamente à minha frente este único momento, o agora, para agir, que é essa ação que, no viver diário, pode reunir todos os detalhes de vosso ensino num só ponto, qual uma pirâmide invertida sobre seu vértice. Krishnamurti. Perigosamente. Interrogante. Ou, por outras palavras, qual é a ação que pode focalizar a inteligência total do viver num só instante do presente? Krishnamurti. Acho que o que se deve perguntar é como viver uma vida realmente inteligente, equilibrada, ativa, em harmoniosas relações com os outros entes humanos, sem confusão, ajustamento e aflição. Que é esse ato único que pode chamar a inteligência a atuar em qualquer coisa que se esteja fazendo. Há neste mundo muita aflição, pobreza e sofrimento. Que podeis vós, como ente humano, fazer diante de todos esses problemas humanos? Se os aproveitais como uma oportunidade de prestar ajuda a outros para vosso próprio preenchimento, vossa ação é então exploração e maleficência. Podemos, portanto, pôr isso de parte logo de início. A questão real é de saber como poderemos viver uma vida altamente inteligente, ordeira, sem nenhuma espécie de esforço. Em geral, nos abeiramos deste problema do exterior, perguntando a nós mesmos: que devo fazer em presença dos numerosos problemas da humanidade? Os problemas económicos, sociais, humanos. Queremos resolvê-los de acordo com as condições exteriores. Interrogante. Não vos estou perguntando como atacar ou resolver os problemas económicos, sociais ou políticos do mundo. Isso seria absurdo. O que desejo saber é como viver virtuosamente neste mundo tal qual como ele é, porque o mundo é como agora é, diretamente à minha frente, e não posso ordenar-lhe que tome outra forma. Tenho de viver agora neste mundo como ele é e, nestas circunstâncias, resolver todos os problemas do viver. Estou perguntando como tornar esse viver uma vida de Dharma, aquela virtude que não é imposta de fora, que não segue nenhum preconceito, não é cultivada por nenhum pensamento. Krishnamurti, estáis dizendo que desejais ver-vos imediatamente, subitamente, num estado de graça, ou seja, um estado de grande inteligência, inocência e amor, que desejais ver-vos nesse estado sem passado ao futuro e que possa atuar proceda desse estado? Interrogante. Isso mesmo, exatamente. Krishnamurti. Esse estado não tem nada a ver com realização, sucesso ou malogro. Deve haver, de certo, uma única maneira de viver. Qual é? Interrogante. É o que eu estou perguntando. Krishnamurti. É ter dentro em si aquela luz que não tem começo nem fim, que não é acendida pelo desejo, que não é vossa nem de ninguém mais. Quando há essa luz interior, tudo o que se faz é sempre justo e verdadeiro. Interrogante. Como obterei essa luz agora, sem toda esta luta, este buscar, ansiar, indagar? Krishnamurti. Só se tiverdes morrido completamente para o passado. E isso é possível quando há ordem completa no cérebro. O cérebro não tolera a desordem. Se há desordem, todas as suas atividades serão contraditórias, confusas, aflitivas
e ele criará malefícios em si próprio e em torno de si. Essa ordem não é produto do pensamento, produto da obediência a um princípio, à autoridade ou a uma certa forma imaginária de bondade. É a desordem no cérebro que gera o conflito, surgem então as diferentes formas de resistência cultivadas pelo pensamento, religiosas e de outra natureza. Interrogante, como pode ser criada essa ordem num cérebro que se acha em desordem, que em si mesmo é contraditório? Krishnamurti, por meio da vigilância, em todo o correr do dia e depois antes de dormir, coordenando-se tudo o que se esteve fazendo durante o dia. Dessa maneira, o cérebro não vai dormir em desordem. Isso não significa que o cérebro hipnotiza a si próprio para se pôr em ordem, quando, na realidade, tudo está em desordem, dentro e ao redor dele. Deve haver ordem durante o dia e recapitular essa ordem antes de dormir é encerrar o dia harmoniosamente. Isso é proceder como o contador que à noite faz o balanço exato das contas para começar o dia seguinte de maneira nova, indo, portanto, dormir com a mente quieta, vazia, despreocupada, livre de confusão, de ânsia ou medo. Ao despertar-se, na manhã seguinte, há aquela luz que não é produto do pensamento ou do prazer. Essa luz é inteligência e amor, é negação da desordem criada pela moralidade em que fomos educados. Interrogante. Posso receber imediatamente essa luz? Foi esta a pergunta que fiz logo de início, só que a formulei diferentemente. Krishnamurti. Pode-se recebê-la imediatamente quando não existe eu. Deixa o eu de existir quando, por si próprio, reconhece que ele precisa acabar. O ver é a luz da compreensão.